A grande polêmica da teologia pentecostal, uma das, as línguas estranhas. Em Atos 2, outros idiomas, em outras referências tem a linguagem de oração, que edifica a si mesmo e tal. Um jovem perguntou: as línguas estranhas são a evidência de batismo no Espírito Santo? Base bíblica, o que o senhor pode acrescentar para a gente aí, nesse assunto pentecostal? Base bíblica tem, mas deixa eu começar com argumentos teológicos. Andrew Murray, é assim que eu leio, depois alguém pode corrigir como é que se expressa. Ele escreveu: os discípulos tinham plena consciência de que o batismo com o Espírito Santo não era o primeiro revestimento para a regeneração, mas sim uma comunicação definida da presença e poder do Senhor glorificado. John Stott, que fez até um livro que os teólogos pentecostais têm como crítica ao pentecostalismo. Mas olha essa frase dele. Ele diz assim: se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, como a maioria dos nossos queridos irmãos reformados dizem, se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, então a maioria deles parece não ter sido. Alguns crentes asseguram ter recebido uma experiência posterior à regeneração e distinta à regeneração, ligada ao Espírito Santo. E a reivindicação destes que receberam essa experiência pós-regeneração parece ser verdadeira. Quando você chega em Atos, essa pergunta aqui, você me mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então, a primeira manifestação do Espírito, após Jesus prometer no versículo 5 de Atos 1, que eles seriam batizados com o Espírito, foi o falar noutras línguas. Vai falar hoje sobre línguas estranhas. Esse assunto realmente que é polêmico, algumas pessoas têm uma ligação sentimental muito grande com essa questão das línguas estranhas e está espalhado aí pelo mundo cristão, né? Tanto no mundo católico quanto evangélico, tem gente que acredita nessa doutrina e que fala essas línguas estranhas e tal. E nós trouxemos hoje para a nossa conversa alguém que entende de teologia, que é conselheiro bíblico aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo e que já viveu esta realidade das línguas estranhas e entendeu depois como funciona biblicamente. Estou falando do meu amigo Cláudio Sabino. Seja bem-vindo, Cláudio. Tudo bem, Ax? Tudo bem, pastor? Tudo bem. Uma alegria muito grande estar aqui. Conforme o pastor falou, que é a Bíblia que fala, né? É isso mesmo. Então, nós vamos deixar a Bíblia falar e permitir que o Espírito Santo nos use nesse tema tão importante. Como eu disse, Axel, o Cláudio, você que está nos escutando aí na rádio, nos assistindo aqui pelo YouTube ou pelo NT Play, o Cláudio já teve nesse mundo pentecostal, assim, né? E você já viveu essa realidade das línguas estranhas, né? Quanto tempo você foi, assim, da Assembleia? Você chegou a ser pastor da Assembleia, não foi? Ou líder da igreja? Conta aí um pouquinho da sua história, por favor. Fui pastor, vivi esse ambiente durante, assim, de forma, assim, maciça, durante 12 anos da minha 12 vida. anos, né? Mas como pentecostal, 15 anos, né? 15 anos. Então, essa ligação, conforme o senhor disse no início aqui, essa ligação emocional, essa questão com as línguas estranhas, foi algo muito presente na minha vida, muito presente na vida da minha família, até eu entender as verdades bíblicas. Demorou um pouco, né? São muitas questões envolvidas, questões de ministério. Não foi uma decisão fácil, até eu ser confrontado com a palavra. Quando nós nos confrontamos com a Bíblia, a palavra de Deus ali, você e Deus sozinho, as coisas acontecem dentro do nosso coração. Então eu tomei a decisão quando eu fui confrontado com a Bíblia. E eu chamo os nossos telespectadores também para poderem ouvir o quê?
a Bíblia falar, porque a Bíblia fala, né, pastor? É isso aí. Então, já que a gente vai começar a falar da Bíblia, a gente vai orar para pedir o Espírito Santo para nos ajudar aqui na nossa compreensão. Vamos orar. Senhor, nós vamos abrir tua palavra, conversar sobre ela aqui. Tem pessoas que vão escutar esse podcast e vão ser incomodadas pelo Espírito Santo e que esse incômodo, Senhor Deus, as leve para mais perto da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Veja, tem gente que diz assim, olha, o pessoal da Novo Tempo não crê nos dons espirituais, não crê nos dons no dom de língua. Isso é verdade? Vocês vivem aqui na Novo Tempo. Cláudio, você está ali todo dia aconselhando as pessoas, já deve ter se deparado com alguma coisa desse tipo, né? É verdade que a gente não crê nos dons espirituais e não crê no dom de línguas? Não, é verdade. Nós cremos em todos os dons espirituais, inclusive porque é bíblico. Sim. Falando em dons espirituais, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele elenca quase 30 dons que, através do Espírito Santo, Deus capacita a sua igreja. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, ali ele fala da ação do Espírito, nos capacitando, nos dando dons e principalmente os dons de línguas. Mas falando especificamente do dom de línguas, eu acredito, pastor, eu acredito que exista o dom de línguas desde que haja uma motivação para isso, né? Seja bíblico. Agora, antes da gente entrar no dom de línguas mesmo, eu queria lançar uma questão aqui. Porque, às vezes, a gente olha assim para o mundo cristão, especialmente o mundo pentecostal, e a impressão que nos dá é que o dom mais importante, o único dom do Espírito é o dom de línguas, né? Tem até uma coisa assim, e a gente que estuda religião, a gente já viu isso, né? Em algumas denominações, se você não falar em línguas, parece que você não foi batizado pelo Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo não tem só esse dom, não, né? Você citou 1 Coríntios 12, acho que vale a pena a gente dar uma passadinha lá, porque lá fala de vários dons do Espírito. E é importante a gente entender isso, porque pode ser que tenha uma pessoa aqui nos ouvindo, nos assistindo, que nunca falou em línguas e acha que não foi batizada com o Espírito Santo, né? Eu vou ler aqui só uma das listas de dons do Espírito que Paulo falou, né? Ele tem aqui 1 Coríntios 12, tem Efésios também, mas eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. E o texto começa dizendo assim, há diferentes tipos de dons. E eu quero parar nessa frase aqui, Axel, porque é importante que as pessoas saibam que não é só o dom de línguas que caracteriza o batismo do Espírito Santo. E isso é uma coisa muito forte, né, Cláudio? Você já viveu isso e é assim mesmo, essa impressão que eu tenho é assim mesmo. Parece que em algumas denominações o batismo do Espírito Santo é o dom máximo, e se você não fala em línguas, você não tem o Espírito. É mais ou menos isso mesmo? Exatamente, pastor. E eu falo assim, muito respeitosamente, né? Uhum. Como eu disse, a gente conversava aqui no início, a questão do batismo no Espírito Santo é uma evidência. Falando diretamente aos nossos irmãos pentecostais, para os nossos irmãos pentecostais, o batismo no Espírito Santo é uma evidência, né? Aliás, o falar em línguas estranhas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. E eu acompanhei isso durante muito tempo e, infelizmente, eu vi muitas pessoas que são oprimidas, né? Se sentem oprimidas por esse sentimento, como assim, será que eu sou um cristão menos fervoroso? Será que Deus está menos presente na minha vida porque eu ainda não consegui falar em línguas? E muitas pessoas, mas eu estou falando de milhões, de pessoas que vivem um dilema como esse. Que, eu não falo línguas estranhas. Será que o Espírito de Deus está na minha vida, então? Sim. Então é exatamente isso que o pastor está dizendo. Muitas pessoas se sentem diminuídas pelo fato de não falarem em línguas, porque vira uma espécie de tabu, né? Se você não falar em línguas, por exemplo, algumas pessoas não podem exercer o seu ministério. Alguns nem pregam, não podem nem pregar, porque não tem essa evidência, né, do batismo do Espírito através das línguas estranhas. Então é uma questão assim muito importante que nós estamos abordando aqui. Por isso que eu peço a você, né, que vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus conforme o pastor está fazendo. Então vamos voltar aqui. Eu li só uma frase do versículo 4, né? Mas diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação,
mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Aí ele começa a falar aqui uma listinha, ó, no versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Só esse texto aqui dá para a gente discutir um monte de coisa, né? Sim. Porque primeira coisa que Paulo está nos dizendo aqui, dizendo para a igreja de Corinto e para a gente também, é que o Espírito Santo tem diversas formas de atuar na vida das pessoas. Então, aqui para a Axa, ele deu esse dom da locução, esse dom da comunicação, mas pode ser que para outra pessoa, a pessoa não consiga se comunicar muito bem, mas a pessoa escreva muito bem, a pessoa consiga dar um estudo bíblico muito bem. E esse finalzinho aqui é importante, porque diz que o Espírito Santo distribui individualmente. E a gente vê, às vezes, né, Cláudia, essa manifestação coletiva do dom de línguas, e fica uma certa confusão, assim, porque ninguém sabe o que ninguém está falando e tal. E a Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons individualmente, não coletivos. Né? Exatamente, pastor. Individualmente, e o principal motivo para isso acontecer é para que haja a edificação da igreja. Né? Os dons espirituais são dados para que haja o crescimento, a edificação. Edificar vem de construir, né? De crescer. Então, esses dons deveriam servir para isso. Inclusive, enquanto o senhor estava falando, é importante a gente frisar isso, que tem muitos cristãos pentecostais sinceros, Sim. muitos que não concordam, inclusive, com esse frisson, né, que é causado na igreja. Muitos não concordam. Muitos, olhando para a Bíblia, eles sabem que isso não é o correto. Né? E que o dom de línguas estranhas, ele existe, mas desde que haja edificação da igreja. Desde que haja assim, alguém que entenda, alguém presente na congregação, que possa estar entendendo aquela mensagem. Então é importante nós frisarmos isso, né, que o dom de línguas, como os demais dons, foram derramados sobre a igreja para edificação. E se não existe essa edificação, alguma coisa está errada, né, pastor? E aí eu quero pegar a última frase, porque além de dizer que o Espírito dá individualmente, ele diz que a cada um como o Espírito quer. Quem determina qual dom eu vou receber não sou eu. Então não adianta eu dizer assim, eu quero o dom de línguas, eu quero o dom de línguas, eu quero o dom de línguas. Porque se o Espírito Santo disser assim, não é esse que eu quero dar para você, quem decide é ele. Né? E a gente não pode ficar colocando o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo não é nosso servo. Somos nós que somos servos do Espírito. Então, ele é quem diz qual dom eu vou ter. E se eu não recebi o dom de línguas bíblico, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente não pode se entristecer com isso, né? E o que você fala, às vezes, me preocupa um pouco. Porque uma pessoa que está numa igreja que tem uma super ênfase no dom de línguas, e ela não consegue falar nessas línguas, ela se sente menos cristã, né? Será que eu não sou consagrado o suficiente? E essa pessoa esquece que tem uma variedade de dons e ela pode estar atuando de outras formas na igreja de Deus, né? Você está mexendo no seu celular e você tem porque perguntas? tá chovendo perguntas aqui, pastor. Eu vou começar pela Lídia, lá de Portugal. Hein, Lídia? Muito obrigada. Rapaz, estamos internacionais, Não hein? é? Ela diz assim, pastor, eu também vivi essa experiência. E aí ela menciona também você, né, Cláudio? Eu demorei para aceitar que eu estava equivocada. E, de fato, você falou que é algo difícil, né? Você está ali tendo essa ideia de que você está sendo usado pelo Espírito e daqui a pouco você entende que não é bem assim. Mas foi impressionante que eu realmente não falei mais outras línguas depois que ela descobriu a verdade, né? Parou. Parece que sobre esse assunto ligou alguma coisa assim no meu cérebro e nunca mais aconteceu. É a verdade que liberta, não é isso, pastor Felipe Amorim? É a verdade que liberta, porque esse exercício do dom de línguas, os linguistas explicam que tem muito a ver com o seu emocional. Você vai observar que, geralmente, a manifestação do dom de línguas acontece num momento de muita profusão de emoção. Né? Tem um ambiente preparado para isso, você acaba falando em línguas. Mas, realmente, é uma coisa que, quando você conhece a verdade, você entende a verdade. E eu gosto dessa parte da Bíblia, porque Romanos diz que nosso culto tem que ser um culto racional.
E essa questão do dom de línguas, muitas vezes, ela excede o racional e a pessoa não sabe o que está fazendo, perde o controle. Algumas igrejas que vão mais além nessa questão dos dons espirituais, as pessoas, às vezes, perdem controle do seu corpo, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo e tinha uma pessoa, assim, rodopiando na igreja, pulando, e os diáconos lá, o pessoal da igreja teve que ficar, assim, protegendo para ela não bater nas outras pessoas, não se machucar e tal. Veja, não é isso que o Espírito faz com a pessoa. Pelo contrário, o Espírito leva a pessoa a toda a verdade. Sim. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Vai. Marleide Vicente, ela é de Candeias. Ela diz assim: eu sou batizada com o Espírito Santo e falo em línguas. A minha casa é do Senhor e servimos a Sim. Ele. Como a nossa experiência pessoal com o Espírito Santo é entendida e valorizada por vocês que dizem não crer? Como é que vocês, entendem, valorizam isso? Porque é importante que vocês nos ouçam e vice-versa, né? Então, se ela está aqui é porque ela também está aberta para nos ouvir e ela diz, é importante que vocês também nos Marleide? ouçam. Marleide, isso. Marleide, olha, a gente não tem como julgar as experiências pessoais da pessoa, né? E eu nunca entro na experiência pessoal para dizer que a pessoa não está sentindo aquilo, porque o que a pessoa sente é o que ela está sentindo. O nosso compromisso aqui é com a palavra. Então, a gente está aqui aberto a escutar, mas a gente está aberto especialmente a escutar a palavra de Deus. Então, vamos aqui para a palavra de Deus. Vamos. Porque Jesus falou sobre os dons espirituais e sobre o dom de línguas. Eu quero ler com você de casa aí, está me ouvindo? Você está com a sua Bíblia? É importante estar com a sua Bíblia aí. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Porque Jesus falou sobre o dom de línguas, embora Jesus nunca tenha falado em línguas. E aí a gente fica pensando assim, poxa, será que o Espírito Santo não estava sobre Jesus, né? Porque se todas as pessoas que são batizadas pelo Espírito falam em línguas, o que foi que aconteceu com Jesus Cristo? E aí é complicado a gente dizer que Jesus não foi batizado pelo Espírito, né? Porque ele era o próprio Deus e ele falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Sim. Então, inclusive ele disse lá na sinagoga em Cafarnaum que o Espírito o ungiu. Ora, se o Espírito ungiu Jesus e todas as pessoas que são ungidas pelo Espírito falam em línguas, o que foi que aconteceu com Jesus? Né? Que ele nunca falou. Mas Jesus falou sobre o falar em línguas. Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então, dentre os sinais que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, ele disse que eles falariam em novas línguas. Aí você diz assim, tá vendo? Jesus falou. Ele falou que nós falaríamos novas línguas. Beleza, agora, quais são essas novas línguas? Em grego, o Cláudio já estudou isso aqui, ele sabe, né? Você já estudou grego, Axel? Não. Ainda não, pastor. Tá bom. Também Mas estão aprendendo. Tem outras coisas para estudar também. Mas em grego, tem duas palavras para novo. É neos e kainos, né? Qual é a diferença entre elas? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você saiu daqui, você recebeu seu salário gigantesco e tal. Você disse, eu vou passar ali na concessionária e comprar um carro zero para o meu salário, um troquinho do meu salário. Aí você vai lá e compra um carro zero. Esse carro é neos ou kainos? No grego ele é neos, porque é um novo que não existia. Ok? E o kainos é o quê? É um novo que já existia. Então, o seu dinheiro não está tão grande assim. Você passou numa loja de carros usados. Você comprou um carro que é novo para você, mas já existia, né? Porque é um carro usado. Então, esse novo seria kainos. Qual foi o novo que Jesus usou aqui? Porque isso nos ajuda, né? Ele falou de neos, novas línguas, ou seja, línguas que não existiam, ou kainos, línguas que já existiam. No original, Jesus falou kainos glossê. Né? O que é kainos glossê? São novas línguas que já existiam. Jesus falou assim, vocês vão falar novos idiomas. Uau. Agora, se Jesus poderia ter usado as duas palavras, né? E aqui, quando Marcos escreve as palavras de Jesus, ele poderia ter usado as duas palavras. Ele poderia ter usado neos ou kainos. Mas Marcos, ao transcrever as palavras de Cristo, ele usou kainos, ou seja, Jesus estava falando de línguas que já existiam.
E esse é o início aí do estudo do dom de línguas bíblico, né? A gente precisa saber que é um dom de idiomas. E a gente não pode confundir as coisas. E, Cláudio, eu sei que tem muita coisa sentimental envolvida nisso, né? Porque quando você está num grupo assim, todo mundo está falando em línguas e todo mundo diz que você, se não falar em línguas, não é batizado com o Espírito Santo, isso causa uma certa pressão na pessoa e um certo apego sentimental àquilo, né? E antes do Cláudio mencionar, deixa eu só te cortar rapidinho, Cláudio, eu tenho esse costume, tá bom? Imagina. Por quê? Porque o que você vai falar é também o sentimento do Jean. O Jean, ele é de Imbé, Rio Grande do Sul. Ei, Jean, muito obrigada pela sua participação. Ele diz, o que me incomodou por anos foi que nunca falei em línguas e isso me impediu de ser presbítero na minha igreja, porque segundo o meu pastor, eu não tinha o Espírito Santo. Ou seja, há uma dor aqui, há um incômodo espiritual, mas há também uma rejeição, né? Não, se você não fala, você não pode. O desejo dele estava ali grandioso de também liderar, de também pastorear a igreja, e ele não pôde fazer isso, né? Com certeza seria um grande líder, né? Com certeza, porque o coração dela é de servir. Mas dentro de tudo que a gente está ouvindo aqui, essa questão do sentimento, até respondendo a nossa irmã, né, que entrou em contato conosco, eu pude, assim, eu vivi um ambiente que as pessoas preparavam o momento do culto, o pregador escolhia um fundo musical mais chamativo, a música, né? O pessoal da música tinha toda aquela, olha, vamos escolher a música tal, vamos caprichar no piano, na bateria. Então, havia um ambiente preparado para que as pessoas pudessem colocar as suas emoções para fora. Não é? Aí a gente via as pessoas chorando, e realmente, quando a gente escuta uma música que a gente gosta, não é novidade o que a gente está dizendo aqui, né? Nós ficamos mais emotivos, e era exatamente isso que acontecia, as pessoas ficavam mais emotivas, aí havia essa, como que eu posso dizer, essa pressão, esse incentivo, para que as pessoas, olha agora, abra tua boca, que Deus vai te batizar, e busque a Deus, e as pessoas buscavam desesperadamente a Deus, olha Deus, eu quero batismo do Espírito Santo, eu quero falar em línguas, e muitas vezes isso não acontecia, e ocorria exatamente o que aconteceu com o nosso irmão. Existia uma frustração muito grande, a ponto de muitas abandonarem a igreja, abandonar a fé por causa disso. Pois é, porque é uma pressão que não é bíblica, né? Então, vamos lá, a gente está aqui construindo um negócio. Jesus falou que falaríamos em novas línguas que já existiam. Foi Jesus quem falou, hein, gente? Você tá aí, não desliga agora. Não muda de rádio agora, não muda de estação. Jesus quem falou. Mas eu quero agora analisar, Axa, o dom de línguas original. A manifestação desse dom de línguas original. Jesus falou aqui, falaria em novas línguas. Lembre-se que Jesus está falando aqui, em Marcos, no capítulo 16, um pouquinho antes dele ascender ao céu e deixar os discípulos sozinhos. Então, sozinhos não, ele ia mandar o Espírito, né? Mandar o Espírito. Mas os discípulos iam estar sem a presença de Jesus. Então ele está anunciando, vai chegar o dia que vocês falarão em novas línguas, em novos idiomas. Quando foi que aconteceu esse dia? Vamos lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o dom de línguas original. Depois nós vamos dar uma passeada lá em 1 Coríntios capítulo 14. Lá é Paulo já corrigindo o dom de línguas mal usado. O dom de línguas original é o dom de línguas de Atos capítulo 2. E a Bíblia, ela tem textos que são prescritivos e outros que são descritivos. Os textos prescritivos é como deve acontecer. E o descritivo é como estava acontecendo, não necessariamente deve ser seguido. Então vamos lá, Atos capítulo 2. Você está com a sua Bíblia aí? Você que está me ouvindo pela rádio, abre tua Bíblia, porque eu quero que você confira se o que eu estou falando está aqui mesmo. Vai que eu estou inventando alguma coisa aqui na Bíblia, né, Axa? Tem que tirar a prova dos 9. Tem que conferir, tem que ir na né? Bíblia. Então vamos lá, Atos capítulo 2, vamos começar no versículo 1, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, que outras línguas são essas, gente? Que outras línguas são essas? Porque será que eram línguas que ninguém entendia?
Vamos continuar lendo o texto bíblico. Eu gosto, Cláudio, de Atos capítulo 2, porque a gente nem precisa explicar, né? Você vai lendo e a Bíblia vai se explicando. Então vamos continuar aqui. Muito bom. A gente parou no versículo 4. Versículo Isso. 5 agora. Olha lá. Havia em Jerusalém devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Gente, é difícil de entender isso aqui, não, né? Não. Lá no versículo 4 diz que eles começaram a falar em outras línguas. Que línguas são essas? A língua do povo que estava lá. Só que não satisfeito, Lucas descreveu quem estava lá. Versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Sim. Gente, isso é claro, né, Cláudio? Sim. Quando você lê isso aí, dá para ficar com dúvida nesse negócio aí? E ele elenca quantas eram as nações que estavam ali presentes. Vai, né? continua, pode continuar aí. Né? Ele diz aqui, ó, no verso 9, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e nas suas mediações de Cirene, e romanos que aqui também residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha lá. Vamos só interpretar aqui, porque No que eu contei aqui tinha mais ou menos 14. Pois Isso. são nações diferentes. Uhum. Vamos dar um exemplo assim. Imagine que você vai para um congresso da sua igreja e de repente chegam os estrangeiros. Aí chega um italiano, chega um alemão, chega um japonês, chega um chinês, um americano e tal. E você tem que pregar junto com seus amigos. Como é que você vai fazer isso se você nunca estudou outra língua? Era o caso dos discípulos. Eles eram todos galileus, né? Foi a pergunta, não são galileus esses aí que estão... Mas eles começaram a falar em egípcio, começaram a falar em árabe, e eles dizem assim, como é que a gente escuta na nossa própria língua materna? Então, o dom de línguas original é o dom de idiomas, pessoal. E isso está muito claro na Bíblia. E veja, nenhum desses falou uma língua que não existia. Eles só falaram outros idiomas. E onde é que está o dom nisso? O dom é porque eles não sabiam falar. E eles passaram a falar agora. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e aí a pessoa dizia assim, pastor, então se eu fizer um curso de idiomas, se eu entrar numa escola de idiomas e aprender a falar francês, eu tive o dom de línguas do francês. Bem, não é bem assim, não, Não é né? bem assim. Não é bem assim, não, né? Porque os discípulos não tiveram tempo de ir para a escola de árabe, aprender o árabe e voltar para pregar. Foi na hora, eles chegaram para pregar e eles começaram a falar em outras línguas. Então, a gente precisa entender qual é o dom de línguas original. Eles falaram na língua daquelas pessoas. E não é bem isso que acontece no mundo pentecostal hoje, como a gente vê, né, Cláudio? É conforme o senhor disse no início da nossa conversa, que Deus reparte os dons espirituais para quem Ele quer. Vamos falando aí que eu vou ajeitar minha cadeira. Da forma que Ele Você tá quer. me vendo aí, ó, só vou ajeitar porque ela caiu. Então vai ficar muito Deus baixinho na frente. reparte essas línguas estranhas para quem Ele quer, da forma que Ele quer. E muitas pessoas ficam nessa questão, né? Por que eu não tenho línguas estranhas? Por que eu não falo línguas estranhas? E Deus aqui foi muito claro que quem é o doador é o Espírito Santo. Né? O nosso amigo aí que disse, vou fazer um curso. Legal, pode fazer o curso, você vai aprender, vai falar em outro idioma, tá tudo bem. Só que esse povo aqui, eles receberam do Espírito de Deus um dom vindo do céu. Né? Não foi um curso que eles fizeram e receberam um diploma. Foi um dom espiritual específico, como eu disse no início, para a edificação da igreja, que eles usaram esses dons, né, depois, de forma assim, bem intensa, porque eles foram espalhados, né, por todas as regiões. Então, dentro disso que o pastor disse, é exatamente isso. Deus dá para quem quer, na medida que quer, da forma que Ele quer, para a edificação da igreja, e nós temos que esperar. Né? Pedir a Deus qual é o dom que Ele quer nos dar, e tem tanta coisa boa aí, né, pastor? E quando é útil, né? Quando é útil. Veja, eu vou pedir só uma coisa para você, Axa. Quando tiver faltando aí uns 5, 6, 7 minutos para acabar nosso podcast, eu quero contar uma história. Tá. Mas Tá, minha certinho. memória não é muito boa, senão você me lembra.
A gente lembra. Deixa eu só oferecer essa revista linda, que é um presente da Novo Tempo para você. Você que está nos ouvindo falar, que talvez esteja até assim, olha, meio que sem ar. Peraí, para tudo, porque eles estão mexendo justamente num ponto que me incomoda. Mas isso está na Bíblia mesmo? Você está vendo? Está na Bíblia. Quer entender um pouco mais? Quer se aprofundar mais nesse tema? Nós temos o Guia de Estudos, que é essa revista que chega na sua casa de graça. Você não está ouvindo balela. É de graça, porque é um presente que os Anjos da Esperança, junto aí com a Escola Bíblica, preparou com muito carinho, com muita oração, para que você tenha mais compreensão deste tema. E é um tema lindo, Espírito Santo, né? Nós dependemos dele para compreender a palavra do Senhor. Então já peça pelo 12981510081, repetindo para você, 12981510081. Cláudio, você estava aí falando e a minha cabeça de pedagoga, ela vai muito assim, né? Eu trabalhei na escola adventista durante alguns anos dando aula, principalmente para educação infantil, e a gente trabalha muito com essa linguagem de imagens também. Então, a minha cabeça, ela já leva. Então, quando a gente fala sobre língua estranha, o nome estranho não é porque é algo sobrenatural que ninguém nunca ouviu. É estranho porque não é comum para mim. Nossa, gente, olha, participar, por exemplo, do Bíblia Fácil, a primeira gravação foi estranho para mim, porque era algo novo, eu nunca tinha participado. Posso trazer esse exemplo, pastor, para esse nome? Porque às vezes a gente fala assim, língua estranha, já parece algo assim, nossa, sobrenatural, não sei o quê. Axel, a gente nem combinou, você puxou um ponto importantíssimo aí, ó. Importantíssimo. Porque essa palavra estranha não existe na Bíblia, nesse contexto. Uau! Uma vez eu estava conversando com um grupo de pastores pentecostais e tal, eu disse, mas pastor, está escrito em 1 Coríntios 14 que tem línguas estranhas. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no grego. Eu não sou um cara assim especialista no grego, mas tem ferramentas hoje, né? Tem ferramentas que faz a gente estudar a Bíblia na língua original. E eu peguei lá o texto em grego e o texto em português. Lá em 1 Coríntios 14, no versículo 1, diz assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Versículo 2. Mas quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Você sabe que só tem uma versão da Bíblia que tem a palavra estranhas nesse versículo aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida. Nenhuma outra versão da Bíblia trouxe a palavra estranha. Sabe por quê? Porque a palavra estranha não está no grego. Não existe a expressão línguas estranhas na Bíblia. Não existe. Você não vai encontrar em nenhum lugar a expressão línguas estranhas. Tem línguas, glossê, que é referente a idiomas. Então, quem se baseia, por exemplo, na versão Almeida Corrigida e Fiel, eu falei Corrigida e Fiel? Enfim, é só uma dessas versões da Almeida que traz a palavra estranhas, porque é uma interpretação, mas no original não tem línguas estranhas. Então, quando você diz que é estranho porque você nunca falou, é verdade. Né? Se eu começasse a falar aqui mandarim para vocês, seria estranho para todo mundo, até para mim, né? Mas na Bíblia não existe a expressão línguas estranhas. Então, se você de casa e está me ouvindo, está assistindo o podcast, se baseava em 1 Coríntios 14, 1, na expressão línguas estranhas, saiba que no original grego não existe essa palavra. Não existe. Isso foi um choque para esse grupo de pessoas que eu estava estudando a Bíblia, porque eles disseram assim, pastor, eu não sabia que não existia a palavra estranha. Pois é, não existe. Alguém colocou lá por causa da interpretação, né? Mas, Cláudio, eu acho que a gente podia entrar agora em 1 Coríntios 14. O que é que você acha? Vamos, opa, essa... Porque 1 Coríntios 14... Algumas pessoas dizem assim, Axel, existem 2 dons de línguas na Bíblia. Algumas pessoas defendem isso. O dom de Atos 2 e o dom de 1 Coríntios 14. O dom de Atos 2 é o dom de idiomas. E o dom de 1 Coríntios 14 seria o dom de línguas estranhas. Veja, mas isso não é verdade. Primeiro, porque a palavra estranha não existe em 1 Coríntios 14. E segundo, que as 2 cartas de Paulo aos Coríntios foram escritas para corrigir coisas na igreja de Corinto. Se você olhar aí, ele vai corrigir a questão da adoração, ele vai falar das carnes sacrificadas aos ídolos, ele vai corrigindo problemas que tinha com a igreja de Corinto. E um dos problemas que ele vai corrigir é a questão do dom de línguas que estava sendo mal utilizado. Bem,
o capítulo é grande. A minha diretora não gosta que eu faça leituras grandes aqui, mas eu acho que a gente precisa ler o capítulo todo, hein, Cláudio? Vamos comentando, né? Vamos Vamos lá, comentando, vamos lá. vamos lendo e comentando. Cláudio, você pode começar e ler para a gente os 5 primeiros versículos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aqui já tem um monte de coisa para a gente Meu Deus. discutir, né? Mas deixa eu falar aqui uma coisinha que tem. Eu estou usando a Bíblia, a Nova Versão Internacional. Aí quando chega aqui no versículo 2, diz assim, pois quem fala em uma língua, aí tem uma letrinha que leva a gente lá para baixo para uma observação. Talvez na sua Bíblia aí também tenha alguma coisa assim. Aí na minha Bíblia diz assim, ou outro idioma, também em todo o capítulo 14. Ou seja, em todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, todas as vezes que fala em língua, tem a palavra língua, é a palavra idioma. Essa é a primeira coisa. Mas, Cláudio, você mencionou algumas vezes isso aqui, eu quero deixar você comentar. Porque no final do versículo 5 diz que o objetivo do dom espiritual é para que a igreja seja edificada, não é? Exatamente, pastor. O senhor tem falado isso aqui na sua fala, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui interessante, né? No capítulo 14, no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 10, no verso 13, nós vemos a expressão língua, né? E como o senhor disse, no grego, no original, é glosse, né? Exatamente. Ou glossar. E não existe a palavra outras, também no original. Outras e nem estranhas, né? Conforme o senhor disse. É só idioma. É só idioma. E você pode repetir a pergunta, por favor? Claro, essa questão da edificação. Sim, sim. O dom de línguas tem que ser dado para um propósito, né? Exatamente, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Aliás, ele vai elencando várias ações do Espírito, né, sobre nós aqui no capítulo, sobre a igreja no capítulo 14. Se eu recebo um dom, e para que ele serve? Ele deveria servir para quê? Para eu recebendo esse dom, eu edifico a vida da Axa, do pastor Felipe, dos demais irmãos que estão ao meu lado. E falando em línguas estranhas, eu até pensava enquanto o senhor estava falando aqui, pastor, você sabe que tem muita gente séria, muita gente assim que lê a Bíblia, muita gente que questiona mesmo até esses grandes movimentos, que não concorda com essa efusão do Espírito, com essa coisa, assim, respeitosamente eu digo, né? Essa coisa de sair rodando. A gente vê hoje, infelizmente, esse movimento do pentecostal e da línguas estranhas virou até meme, né? As pessoas fazendo escárnio da palavra de Deus. Sim. Muita gente não concorda porque perderam, pastor, sabe o quê? Perderam esse time da edificação. Eu tenho que receber um dom de línguas, seja qual dom for, ele tem que servir para o crescimento da igreja. Tem que servir para que eu leve a mensagem adiante, a evangelização adiante. Agora, se só serve para mim edificar, só serve para eu provar para o meu pastor que eu mereço um cargo na igreja, eu sempre digo, alguma coisa está errada. Então, não está edificando o outro, está só mostrando que você é superior ao outro, né? E exatamente. Essa ideia de que você não fala em línguas, eu falo em línguas. Vamos continuar aqui. Vamos lá, pastor. Versículo 6 agora, diz assim, agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, idiomas, né? A gente já viu, se eu falar em idiomas, em que serei útil para vocês? É Paulo falando isso. A não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos?
Olha isso aqui. Paulo está dizendo assim: vocês estão falando um monte de coisa estranha aí e são uns sons confusos. Até quando a gente vai tocar um instrumento, tem que ser sons organizados. E Paulo está dizendo que não é desse jeito. Versículo 8. Esse é bom. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Cláudio, você gosta desse versículo aí, né? Demais. Esse aqui, na verdade, foi esse versículo, esse texto aqui, que, como eu disse no início, né, foram 12 anos dentro do movimento pentecostal, aprendi muita coisa e, respeitosamente, eu digo aos nossos irmãos, foi esse texto aqui que fez eu entender uma coisa. Opa, peraí. Eu preciso ser submisso à palavra de Deus, não às minhas emoções e não a algum tipo de imposição de outros, né, pastor? Então, esse versículo aqui, ele foi chave na minha vida também. Ele está dizendo, se a trombeta não dá um som claro, para que ela serve? Então, se o que você fala não edifica o outro, para que serve? Aí diz assim, versículo 9, assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Paulo está sendo muito claro, né? Aqui, ele está sendo assim bastante claro, porque ele não quer deixar dúvidas. Versículo 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Olha a palavra que Paulo está usando. Ele está dizendo assim, veja, tem muitos idiomas, mas se eu chegar aqui falando alemão, eu sou estrangeiro para você, você é estrangeiro para mim, ninguém se entende. Paulo está dizendo, tem que ser alguma coisa compreensível. Vamos lá, que a diretora está olhando para a gente, ela vai querer cortar a gente aqui. Vamos lá, vamos continuar no versículo 11, né? Isso. Portanto, se eu não entender o significado de quem está, do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação da igreja. Ou seja, se na minha igreja só tem gente que fala português, para que eu vou ter que falar outro idioma? Não tem necessidade, né? A menos que na minha igreja tenha alguém que não entenda aquele idioma, eu preciso falar no idioma dele. Eu tive um professor, Cláudio, que ele tinha uma facilidade tremenda. Ele tinha o dom de línguas. Ele tinha uma facilidade tremenda de aprender outros idiomas. Ele falava 15 idiomas diferentes. Uau. Ele falava copta. Copta é um idioma egípcio que é morto já. Mas ele conseguia ler e falar um pouco de copta. Já tem gente que tem uma dificuldade tremenda. Eu vou contar para vocês. Eu estudo inglês há milhares de anos. E ainda hoje eu tenho dificuldade. Quando eu venho, eu preciso parar, pedir para repetir e tal. Mas tem gente que aprende assim, né? Então, Paulo está dizendo assim, olha, busque o dom que vai edificar a sua igreja. Se a sua igreja não precisa de outros idiomas, não tem por que o Espírito Santo dar outros idiomas para essa igreja. Pastor, só lembrando que esse capítulo 14, Paulo está arrumando a bagunça. Está corrigindo. Está corrigindo, né? Ele está corrigindo, exatamente. É isso aí. Lá na igreja de Corinto estava acontecendo o falso dom de línguas e ele está corrigindo. A gente parou em que versículo, gente? Agora vamos para o... 12, a gente parou no 12. Vamos para o 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, porque não está entendendo, né? Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Paulo está... Gente, eu fico pensando assim, quem lê... Por isso que o Cláudio falou, né? Você lê e você é confrontado com a verdade. E eu sei que isso é difícil. Cláudio, quanto tempo foi esse processo até você admitir que você não estava certo naquele dom de língua? 5 anos. 5 anos. Foram 5 anos. E eu, dentro desse processo, eu tô contando experiências, viu, amigos? Eu sempre uso a palavra respeitosamente, porque eu sei que mas isso é a sua experiência, minha experiência. Eu sei que esse assunto é sensível, mas assim, eu tive a oportunidade de levar muita gente na igreja. Eu sempre fui um evangelista, assim, amo demais a palavra e as pessoas. E quantas pessoas se afastaram, não quiseram mais ir, eu convidava, por conta desse excesso.
né, desse uso que não é bíblico do dom de línguas, essa questão de todo mundo falar ao mesmo tempo, dessa questão de não edificar, de ninguém interpretar. Ou seja, as pessoas disseram, olha, o que está acontecendo? Meu Deus, se assustavam mesmo. Aham. As pessoas se assustavam. Então é importante, a gente está sempre frisando isso aqui. Olha, vai para a Bíblia, vai para a palavra e deixa a Bíblia e o Espírito Santo te confrontar. Se você permitir que isso aconteça, tenha certeza que Deus vai mudar a sua história. Então, Paulo vai completar aqui, ó, versículo 18. Estamos em 1 aos Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo era um cara poliglota, né? Ele era romano, ele era judeu, ele tinha muita vivência, ele falava em outras línguas. Mas olha o que ele diz no 19. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Axa, o que você acha disso aí, Axa? Pastor, tá muito claro. E aqui eu estou pensando agora em quem está em casa. Porque o senhor fez uma fala no início, o Cláudio concordou, de que Deus nos chama para um culto racional. Então, aqui novamente é falado em 1 Coríntios 14, né? Você precisa entender. Então, se você já tem o dom de falar um idioma, o Deus deu o dom ali porque tinha alguém que precisava ouvir e não sabia falar o português. Então, Deus vai te dar o dom de você falar a língua daquela pessoa. Você está falando, mas já que você já tem esse dom, agora peça para você interpretar o que está falando, para que você possa entender o que você está falando também na língua dele. Ou seja, na hora que ele fala assim, ok, pastor, isso, você possa dialogar, conversar com a pessoa, não é preciso isso? haver entendimento. E aqui ele vem falando que a igreja, ela precisa estar em comum acordo nesse entendimento. Toda a igreja precisa entender o que está sendo falado. E há uma educação, porque eu não encontro, pastor, de Gênesis a Apocalipse, nasci crendo na palavra de Deus, então a minha mãe me contava histórias, meu pai, enfim. De Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento eu vejo bagunça na hora da adoração, eu vejo muita gritaria, muita conversa. Um fala, os outros escutam. Pode acontecer o que geralmente eu faço aqui com vocês. Tá, mas antes de você falar, deixa eu só fazer um comentário. Você vai ali, corta a pessoa para de falar e te escuta. Então, há uma compreensão do que está sendo falado. E no mesmo capítulo, Paulo fala sobre a ordem no culto. Lá no versículo 26, ele diz assim... Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em ou uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo é duro, né? Então, veja, eu acho que ficou claro, né? Assim, como é que a Bíblia trata essa questão do dom de línguas. É um dom de idiomas e é um dom que precisa ser para a edificação da igreja. É um idioma que vai ser falado se alguém entender aquele idioma ou se tiver alguém que interprete aquele idioma para as pessoas. Senão, não é o dom de línguas bíblico. Como é que tá nosso tempo aí, gente? Tem um tempinho Posso ainda. Contar a história? Não? Deixa eu ver. Eu acho que tá no tempo da história. no Mas tempo deixa da eu só história. mandar beijo, então. Vai, manda beijo, Porque beijo. são muitas perguntas. Beijos para Moana Vieira, Wallace Souza, de Minas Gerais, para Viviane Bartolomeu, André Bispo, Luiz Carlos de Sergipe, Terra Boa. Gente, quero ir aí, me chamem para cantar. Clécia dos Santos Rocha, Caroline, todos sempre participando. Olha, essas questões eu não li porque já estão sendo faladas aqui no desenrolar da nossa conversa. Pastor, é com você agora. Eu quero contar a história de um amigo meu. Ele chama-se Tony Muondo. Ele é pastor adventista. Hoje ele é pastor adventista, se não me engano, na cidade de Pomerode, ou ali do ladinho de Pomerode, ali no Vale Europeu, em Santa Catarina. O que aconteceu? Quando ele era estudante de teologia, ele foi mandado para uma cidade no Paraná, que era uma cidade muito alemã. Muitos descendentes de alemão, e ele é africano, né? Ele é de Angola, se eu não me engano. Então, lá todo mundo branco, e ele chegou lá negro, então já causou um desconforto assim, na cidade, né? Ele conta que as pessoas não falavam com ele. Então, ele foi lá para fundar uma igreja. Então,
ele chegou lá e ele falava com as pessoas, dizia, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, e as pessoas respondiam em alemão para ele. As pessoas falavam em português, mas respondiam em alemão porque não queriam o contato. E ele disse que isso durou 1 dia, 2 dias, alguns dias ele começou a ficar incomodado. Ele disse assim, Senhor, eu preciso pregar o evangelho, mas as pessoas só falam comigo em alemão, como é que eu faço e tal? Aí ele chegou numa praça, tinha 3 senhores sentados, e ele disse, vou tentar mais uma vez. Aí ele disse, bom dia, os homens responderam em alemão para ele. Aí ele disse, teve uma ideia, eu vou responder em inglês, pelo menos para eles saberem que eu sei falar outra língua. Ele disse que abriu a boca para falar inglês e falou em alemão. Aí os homens se assustaram assim, disseram assim, você sabe falar alemão? Em alemão. Você sabe falar alemão? Aí ele disse, não, eu estou falando inglês. Aí os homens disseram, não, você está falando em alemão. E você está falando o alemão tal, é um nome de alemão lá, que é um alemão de alto nível. Você está falando em alemão. E ele disse, não, eu estou falando inglês, você está falando em alemão. E ele começou a conversar em alemão com aqueles senhores, e os senhores ficaram impressionados. E desse dia, as portas se abriram e ele pregou o evangelho, deu estudo para várias pessoas e fundou uma igreja naquele lugar. E ainda hoje ele fala alemão. Aí você pergunta, ele já tinha estudado alemão? Não, ele nunca tinha estudado alemão. E eu creio no que ele falou porque ele me contou aqui pessoalmente. Se você procurar na internet, coloque lá Tony com Y, Mundo, M-U-O-N-D-O. Tem ele contando a história toda com detalhes na internet, no YouTube. Veja, ele recebeu o dom de línguas. Por que ele recebeu o dom de línguas? E nós cremos no dom de línguas. Porque tinha uma necessidade. O dom de línguas foi dado para ele, para que a pregação do evangelho fosse feita, para que houvesse edificação na igreja. Então, quando alguém diz assim, vocês não creem no dom do Espírito, nós cremos em todos, inclusive no dom de línguas. E eu ouvi de alguém que recebeu o dom de línguas, que realmente o dom de línguas ainda existe hoje, mas é o dom de idiomas. E a gente precisa ficar com o que a Bíblia diz. Né? Com certeza. Eu sei que você talvez nasceu ouvindo, né, falar em línguas. Seu pai, seus avós talvez tenham sido aí pessoas importantes, pastores da igreja. E agora? Agora você compreendeu através da Bíblia, não é o pastor Felipe Amorim, não é o Cláudio, de que o dom de línguas que a Bíblia fala é o dom de idiomas. Cláudio, existem pessoas que agora, nesse momento, estão sendo confrontadas assim como você. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas, assim como você um dia também foi confrontado com a palavra de Deus? Entre no seu quarto, feche a sua porta, faça uma oração dessa bem sincera que eles sabem fazer, que nós sabemos fazer, e peça a Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Faça isso. Hoje, faça isso amanhã, e eu tenho certeza, Axa, porque isso acontecer comigo e com a minha família. O Espírito Santo, que é o dono de toda a obra, né, que faz a obra em nós, ele vai falar o coração dessas pessoas com toda certeza. Amém. É isso. Com certeza. E eu não posso terminar sem te oferecer esse lindo presente. Chega na sua casa de graça, revista falando sobre o Espírito Santo, aqui vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Então já peça pelo 12981510081. A gente vai dando tchau, mas olha, é com uma dor no coração, mas já uma alegria, uma euforia, porque vai vir mais programa por aí, mais Bíblia Fácil Podcast. Cláudio, muito obrigada. Você volta, né? Volto sim, é só me convidar que a gente tá aí. Um abraço. Pastor Felipe Amorim, até a próxima. Até a próxima semana. Um abraço para vocês.